O profeta Isaías escreveu estas palavras num tempo de grande angústia para o povo de Deus. Eles estavam exilados, longe de casa, sentindo-se abandonados e esquecidos. O profeta Isaías escreveu estas palavras num tempo de grande angústia para o povo de Deus. Eles estavam exilados, longe de casa, sentindo-se abandonados e esquecidos. Foi neste contexto de desespero que Deus falou através do profeta: "Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Repara na estrutura desta promessa. Primeiro Deus remove o medo, depois revela a sua presença, em seguida declara a sua identidade como teu Deus pessoal, em seguida declara a sua identidade como teu Deus pessoal. Ele te fortalece quando estás fraco, te ajuda quando não consegues sozinho e te sustenta quando sentes que vais cair. Esta não é uma promessa condicional que depende do teu comportamento perfeito. É uma declaração do caráter imutável de Deus. Quando começamos a manhã meditando nesta verdade, algo poderoso acontece no reino espiritual. Estamos a alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Estamos a substituir as mentiras do inimigo pela verdade eterna. O medo perde o seu poder quando reconhecemos que não estamos sozinhos nesta jornada. Vamos orar. Pai amado, neste início de dia, vimos diante da Tua presença com corações gratos e espíritos sedentos da Tua palavra. Obrigado por este novo amanhecer, por mais uma oportunidade de experimentar o Teu amor e a Tua fidelidade. Senhor, começamos esta manhã declarando sobre as nossas vidas a promessa poderosa de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não tememos, porque Tu és conosco. Não nos assombramos, porque Tu és o nosso Deus. Pai, há tantos de nós que acordamos hoje com o coração pesado, carregando fardos que parecem impossíveis de suportar. Há quem abriu os olhos já sentindo aquela angústia familiar, aquele aperto no peito que rouba a paz antes mesmo do dia começar. Senhor, neste momento, pela Tua palavra, declaramos que não estamos sozinhos. Tu prometeste estar ao nosso lado, e as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Fortalece-nos agora, Pai. Onde há fraqueza, derrama a Tua força. Onde há cansaço, renova as nossas energias. Onde há desânimo, acende a chama da esperança. Senhor Jesus, Tu conheces cada pessoa que está a ouvir esta oração neste momento. Tu sabes dos medos secretos que carregam, das batalhas silenciosas que enfrentam, das lágrimas que derramam quando ninguém está a ver. Pai, toca agora mesmo no coração de quem acordou com medo do futuro, com ansiedade sobre o que este dia vai trazer. Lembra-lhes que Tu vais à frente deles, preparando o caminho. Senhor, abençoa aqueles que hoje precisam tomar decisões difíceis. Dá-lhes sabedoria sobrenatural, discernimento espiritual, clareza mental, que sintam a Tua mão guiando cada escolha, cada palavra, cada passo. Pai, a quem hoje vai enfrentar pessoas difíceis, ambientes hostis, situações desafiadoras. Reveste-os com a Tua armadura completa, que sejam fortes não na sua própria força, mas no poder da Tua presença. Senhor, ajuda-nos neste dia. Tu prometeste ajudar e clamamos por essa ajuda agora. Ajuda-nos nas tarefas que parecem impossíveis, nos relacionamentos que precisam de cura, nas finanças que estão apertadas. Pai Celestial, sustenta-nos com a destra da Tua justiça. Quando sentirmos que vamos cair, que as pernas vão fraquejar, que não temos mais forças para continuar, que a Tua mão poderosa nos segure firmes. Senhor, há tantas áreas das nossas vidas que precisam do Teu toque sustentador.
Sustenta os nossos casamentos que passam por tempestades, onde há conflito traz paz, onde a mágoa traz perdão, onde a frieza reacende o amor. Que os casais lembrem-se do porquê se uniram, que vejam um ao outro com os teus olhos, que escolham o amor mesmo quando é difícil. Pai, sustenta as nossas famílias, protege os nossos filhos de todo mal, de toda influência negativa, de todo perigo. Cobre-os com o teu sangue precioso. Guarda as suas mentes, os seus corações, os seus caminhos. Senhor, traz de volta os filhos que se afastaram. Quebra as correntes que os prendem. Abre os seus olhos para a verdade. Toca os seus corações com o teu amor. Que este seja o dia do retorno para muitas famílias. Senhor, sustenta a nossa saúde. Toca com o teu poder curador cada corpo que está enfermo. Há quem acorda hoje com dores físicas, com doenças que roubam a qualidade de vida, com diagnósticos que trazem medo. Pai, Tu és o Deus que sara. Tu és Jeová Rafa, o Senhor que cura. Estende a Tua mão sobre cada pessoa doente neste momento. Que o Teu poder restaurador flua através de cada célula, de cada órgão, de cada sistema do corpo. Senhor, para aqueles que hoje têm consultas médicas, que os resultados sejam favoráveis. Dá sabedoria aos médicos, guia as suas mãos, ilumina as suas mentes. Pai, abençoa também a saúde emocional e mental. Há tantos lutando contra a depressão, contra a ansiedade, contra pensamentos que os torturam. Senhor, liberta-os. Quebra as fortalezas mentais, destrói as mentiras do inimigo, planta a Tua verdade nos seus corações. Que sintam a Tua paz, que excede todo entendimento, guardando os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Pai, sustenta as nossas finanças. Tu sabes das necessidades materiais de cada um. Há quem não sabe como vai pagar as contas este mês, quem está endividado, quem perdeu o emprego, quem vê as portas se fecharem. Senhor, Tu és o Deus da provisão. Tu és Jeová Jiré, o Senhor que provê. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sobre as nossas vidas. Cria oportunidades onde não existem. Abre portas que ninguém pode fechar. Envia ajuda de lugares inesperados. Pai, dá-nos sabedoria para administrar bem o que temos. Ensina-nos a ser fiéis nos dízimos e ofertas, a dar com alegria, a confiar que Tu multiplicas a semente do semeador. Senhor, para aqueles que procuram emprego, que este seja o dia da oportunidade. Que encontrem favor diante dos empregadores, que as suas competências sejam reconhecidas, que as portas certas se abram. Pai, abençoa os negócios, as empresas, os empreendimentos, que prosperem, que cresçam, que sejam canais de bênção para muitos. Senhor, neste dia, pedimos que nos fortaleças espiritualmente. Há uma batalha constante no reino invisível e precisamos estar firmes na fé. Pai, fortalece a nossa comunhão contigo, que tenhamos fome e sede da Tua palavra, que a leitura da Bíblia não seja uma obrigação religiosa, mas um encontro íntimo contigo. Abre os nossos olhos para ver maravilhas na Tua lei, que cada versículo seja vida para as nossas almas. Senhor, fortalece a nossa vida de oração. Ensina-nos a orar sem cessar, a trazer tudo diante de Ti, a buscar o Teu rosto constantemente. Que a oração seja tão natural como respirar. Pai, fortalece a nossa fé. Onde há dúvidas, traz certeza. Onde há incredulidade, planta fé sólida. Que confiemos em Ti mesmo quando não entendemos, que descansemos nas Tuas promessas, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Senhor, que a nossa fé não seja abalada pelas tempestades da vida. Pai amado, ajuda-nos a viver este dia conscientes da Tua presença constante, que não esqueçamos que Tu estás conosco em cada momento. Quando estivermos no trânsito, Tu estás ali.
Quando estivermos no trabalho, tu estás ali. Quando estivermos em casa, tu estás ali. Não há lugar onde possamos ir que tu não estejas. Esta consciência da tua presença muda tudo. Muda a forma como falamos, como agimos, como reagimos. Senhor, ajuda-nos a te incluir em cada conversa, em cada decisão, em cada atividade. Que sintamos a tua companhia não como algo distante e teórico, mas como uma realidade viva e palpável. Pai, para aqueles que se sentem sozinhos, que experimentem hoje a verdade de que nunca estão sozinhos. Tu és Emanuel, Deus conosco. Tu prometeste nunca nos deixar nem nos desamparar. Esta promessa é para hoje, para agora, para este momento exato. Senhor, enche os vazios, consola os corações solitários, abraça os que precisam sentir-se amados. Senhor Jesus, ajuda-nos a não temer. O medo é uma das armas mais poderosas do inimigo, mas a tua palavra diz que não devemos temer. Pai, há tantos medos que nos paralisam. Medo do futuro, medo de falhar, medo de decepcionar, medo de perder, medo de sofrer. Senhor, quebra estas cadeias de medo agora. Substitui o medo pela fé, a ansiedade pela paz, a preocupação pela confiança. Lembra-nos que tu tens o controle de todas as coisas. Nada acontece sem a tua permissão. Nenhum pardal cai ao chão sem que tu saibas, quanto mais nós que somos preciosos aos teus olhos. Pai, quando o medo vier hoje, que nos lembremos imediatamente de Isaías 41, versículo 10. Que esta palavra esteja gravada nos nossos corações, pronta para ser declarada sobre qualquer situação. Senhor, dá-nos coragem para enfrentar os desafios deste dia. Coragem não é ausência de medo, mas fé que é maior que o medo. Pai Celestial, declaramos que Tu és o nosso Deus. Não um Deus distante e indiferente, mas o nosso Deus pessoal, que se importa com cada detalhe das nossas vidas. Tu és o Deus que vê, que ouve, que age. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, e és o nosso Deus também. Senhor, que esta verdade penetre profundamente nos nossos corações. Somos teus e tu és nosso. Esta é uma relação de aliança, de compromisso eterno, de amor incondicional. Pai, obrigado porque escolheste ser o nosso Deus. Obrigado porque não desistes de nós, mesmo quando falhamos. Obrigado porque o teu amor é constante, inabalável, eterno. Senhor, que vivamos hoje como filhos amados, como herdeiros do reino, como portadores da Tua presença. Que a nossa identidade esteja firmada em quem somos em Ti, não no que fazemos ou no que os outros pensam de nós. Pai, liberta-nos da necessidade de aprovação humana. A Tua aprovação é suficiente. Senhor, fortalece os pastores, os líderes, os servos que estão na linha de frente do ministério. Eles carregam tantos fardos, ouvem tantas dores, enfrentam tantas batalhas espirituais. Pai, renova as suas forças. Que não desmaiem, que não desistam, que continuem firmes na obra que Tu lhes confiaste. Protege as suas famílias, as suas mentes, os seus corações. Livra-os do desânimo, da crítica destrutiva, dos ataques do inimigo. Senhor, levanta mais obreiros para a Tua seara. Que muitos respondam ao chamado, que se disponibilizem para servir, que usem os seus dons para a edificação do corpo de Cristo. Pai, abençoa as igrejas, os ministérios, as obras missionárias, que cresçam, que se multipliquem, que alcancem vidas para o Teu reino. Senhor, derrama um avivamento poderoso. Que a igreja desperte do sono espiritual, que volte ao primeiro amor, que seja sal e luz neste mundo que tanto precisa de Ti. Pai amado, ajuda-nos neste dia a ser testemunhas fiéis do Teu amor. Que as nossas vidas preguem mais alto do que as nossas palavras. Que sejamos luz nas trevas, esperança para os desesperados, amor para os rejeitados. Senhor, dá-nos oportunidades hoje para falar de Ti.
Abre portas para compartilhar o Evangelho, para contar o que Tu tens feito nas nossas vidas. Dá-nos ousadia para não nos envergonharmos do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai, usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos, que sejamos canais de bênção por onde passarmos. Senhor, coloca no nosso caminho hoje pessoas que precisam de uma palavra de ânimo, de um abraço, de uma oração. Dá-nos sensibilidade para perceber as necessidades ao nosso redor, que não estejamos tão ocupados com as nossas próprias questões, que não vejamos as dores alheias. Pai, enche-nos de compaixão, da mesma compaixão que Jesus tinha pelas multidões. Senhor, sustenta-nos nas tentações que virão hoje. Tu sabes das fraquezas de cada um, das áreas onde somos mais vulneráveis. Pai, dá-nos poder para resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Fortalece-nos para dizer não ao pecado e sim à santidade. Senhor, guarda os nossos olhos do que não devem ver, os nossos ouvidos do que não devem ouvir, as nossas mentes do que não devem pensar. Que sejamos santos como Tu és santo. Pai, quando a tentação vier, que nos lembremos que Tu sempre provês um escape. Ajuda-nos a fugir das aparências do mal, a não brincar com o pecado, a não negociar com a nossa integridade. Senhor, purifica os nossos corações. Cria em nós um coração limpo e renova dentro de nós um espírito inabalável. Que tenhamos prazer em fazer a Tua vontade, que a Tua lei esteja no nosso coração. Pai, livra-nos do mal e do maligno. Protege-nos de toda cilada, de toda armadilha, de todo ataque espiritual. Pai Celestial, abençoa os nossos relacionamentos. Ajuda-nos a amar como Tu amas, a perdoar como Tu perdoas, a servir como Tu serves. Senhor, há relacionamentos quebrados que precisam de restauração. Traz cura onde há mágoa, reconciliação onde há divisão, união onde há separação. Pai, dá-nos humildade para pedir perdão quando erramos e graça para perdoar quando somos feridos. Que não guardemos rancor, que não alimentemos amargura, que não busquemos vingança. Senhor, ensina-nos a amar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem, a abençoar os que nos maldizem. Isto é contrário à natureza humana, mas é possível pelo Teu Espírito. Pai, coloca o Teu amor nos nossos corações. Um amor que é paciente, que é bondoso, que não inveja, que não se vangloria, que não se orgulha. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Senhor, que os nossos relacionamentos reflitam o Teu caráter e glorifiquem o Teu nome. Senhor Jesus, fortalece a nossa esperança. Há tantos que perderam a esperança, que não veem mais sentido em continuar, que estão cansados de lutar. Pai, reacende a chama da esperança nos corações desesperançados. Lembra-nos que a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em Ti. Tu és a nossa âncora firme e segura. Senhor, as circunstâncias mudam, os sentimentos flutuam, as pessoas falham. Mas Tu permaneces o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta é a nossa esperança. Tu és imutável. Pai, para aqueles que hoje pensam em desistir, dá-lhes forças para mais um dia. Só mais um dia, Senhor, e amanhã darás forças para mais um dia. Assim, dia após dia, Tu nos sustentas até chegarmos ao fim da jornada. Senhor, que a nossa esperança não seja uma ilusão vaga, mas uma certeza fundamentada nas Tuas promessas. Tu prometeste que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Tu prometeste estar conosco até a consumação dos séculos. Tu prometeste que voltarás para nos buscar. Pai amado, ajuda-nos a ser gratos em todas as circunstâncias. Mesmo quando as coisas não vão como esperávamos, mesmo quando os planos falham, mesmo quando as orações parecem não ser respondidas, ajuda-nos a dar graças. Senhor, há sempre motivos para agradecer.
Obrigado pelo ar que respiramos, pela vida que temos, pela salvação que recebemos. Obrigado pela família, pelos amigos, pelas oportunidades. Obrigado pelas provações que nos fazem crescer, pelas dificuldades que nos aproximam de Ti, pelas tempestades que fortalecem a nossa fé. Pai, que a gratidão seja a nossa atitude constante. Que comecemos o dia agradecendo, que vivamos o dia agradecendo, que terminemos o dia agradecendo. Senhor, muda a nossa perspectiva. Ajuda-nos a ver as bênçãos em vez de focar nos problemas, a contar as vitórias em vez de lamentar as derrotas, a celebrar o que temos em vez de reclamar do que falta. Pai, um coração grato é um coração feliz. Senhor, abençoa este dia de forma sobrenatural. Que seja um dia diferente, marcado pela Tua presença, cheio das Tuas surpresas. Pai, faz o impossível acontecer hoje. Onde há portas fechadas, abre-as. Onde há caminhos bloqueados, remove os obstáculos. Onde há situações sem saída, cria uma saída. Tu és o Deus do impossível. O que é impossível aos homens é possível para Ti. Senhor, surpreende-nos hoje com a Tua bondade. Envia bênçãos inesperadas, respostas surpreendentes, milagres inexplicáveis. Que ao final deste dia tenhamos testemunhos para contar, motivos para celebrar, razões para louvar. Pai, que este seja um dia de vitórias. Vitória sobre o pecado, vitória sobre as circunstâncias, vitória sobre o inimigo. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Senhor, declara vitória sobre cada vida que está a ouvir esta oração. Que saiam deste momento fortalecidos, encorajados, renovados, prontos para conquistar este dia em Teu nome. Pai Celestial, pedimos proteção especial sobre as crianças. Protege-as de todo mal, de todo perigo, de toda influência negativa. Senhor, guarda a inocência dos pequeninos. Livra-os dos abusos, da violência, da negligência. Pai, levanta adultos responsáveis que cuidem bem das crianças, que as protejam, que as amem, que as eduquem nos Teus caminhos. Senhor, abençoa as escolas, os professores, os educadores. Dá-lhes sabedoria para ensinar, paciência para lidar com os desafios, amor genuíno pelas crianças. Pai, protege as mentes das crianças do que vem na internet, na televisão, nos jogos. Que os pais sejam vigilantes, que estabeleçam limites saudáveis, que conversem abertamente com os seus filhos. Senhor, que esta geração de crianças cresça no Teu temor, que conheça a Tua palavra desde cedo, que seja usada poderosamente para o Teu reino. Pai, levanta profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres entre as crianças de hoje. Senhor Jesus, sustenta-nos com a destra da Tua justiça até o final deste dia. Que do amanhecer ao anoitecer, sintamos a Tua mão segurando a nossa. Pai, que nada nos separe do Teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a nossa certeza, esta é a nossa segurança, este é o nosso fundamento. Senhor, que terminemos este dia em paz, sabendo que cumprimos o Teu propósito para hoje, que ao deitarmos para dormir, façamos um balanço positivo, reconhecendo a Tua fidelidade em cada momento. Pai, prepara-nos já desde agora para um descanso reparador, para um sono tranquilo, para sonhos abençoados, que a noite seja de renovação para acordarmos amanhã prontos para mais um dia de vitórias em Ti. Pai amado, neste momento queremos interceder pelos enfermos. Tu conheces cada pessoa que está lutando contra doenças neste exato momento. Senhor, há quem está em hospitais, em tratamentos dolorosos,
enfrentando diagnósticos devastadores. Pai, estende a tua mão curadora sobre cada um. Toca os corpos com o teu poder restaurador. Tu és o mesmo Deus que curou os leprosos, que fez os coxos andarem, que abriu os olhos dos cegos, que ressuscitou os mortos. O teu poder não diminuiu. Senhor, ordena a cura agora. Que tumores desapareçam, que doenças sejam revertidas, que os exames mostrem resultados favoráveis. Pai, dá paz aos que sofrem, que mesmo na dor sintam a tua presença consoladora. Senhor, fortalece os cuidadores, as famílias que acompanham os doentes. Dá-lhes paciência, amor e esperança. Pai, usa os médicos e enfermeiros como instrumentos nas tuas mãos. Dá-lhes sabedoria para os tratamentos corretos, compaixão para cuidar bem dos pacientes. Que cada remédio seja potencializado pelo teu poder. Senhor, intercedemos pelos desempregados. Há tantos que procuram trabalho há meses, que enviam currículos sem resposta, que vão a entrevistas sem sucesso. Pai, a frustração é grande, o desânimo bate à porta, as contas acumulam. Senhor, tu vês o esforço de cada um. Tu conheces as capacidades, os talentos, as habilidades que possuem. Pai, abre portas de emprego hoje, que encontrem a oportunidade certa, no lugar certo, no tempo certo. Senhor, conecta as pessoas certas, cria os encontros divinos, orquestra as circunstâncias, que haja favor diante dos empregadores. Pai, para aqueles que precisam mudar de carreira, dá direção clara, mostra os caminhos a seguir, as capacitações necessárias, as áreas onde devem investir. Senhor, provê o sustento enquanto a porta certa não se abre, que não falte o pão de cada dia. Pai, guarda-os do desespero que leva a aceitar qualquer coisa. Que esperem pela oportunidade que tu tens preparada, aquela que vai usar os seus dons e trazer realização. Pai Celestial, intercedemos pelas famílias em crise. Há lares à beira do colapso, casamentos que pendem por um fio, pais e filhos que não se falam, irmãos que se tornaram inimigos. Senhor, tu és o Deus que restaura. Tu juntas os pedaços quebrados e fazes algo novo e bonito. Pai, intervém nestas famílias hoje. Quebra o orgulho que impede o diálogo, derrete os corações endurecidos, cura as feridas profundas. Senhor, traz à memória os bons momentos, o amor que um dia existiu, os motivos pelos quais se uniram. Pai, dá sabedoria para as conversas difíceis. Que as palavras sejam temperadas com graça, que a escuta seja genuína, que haja disposição real para mudar. Senhor, protege os filhos que sofrem com os conflitos dos pais. Que não sejam traumatizados, que não desenvolvam padrões destrutivos, que conheçam o modelo correto de família através da tua palavra. Pai, levanta conselheiros sábios, pastores sensíveis, amigos verdadeiros que possam ajudar estas famílias, que busquem ajuda sem vergonha. Senhor Jesus, intercedemos pelos jovens. Esta geração enfrenta desafios que nenhuma outra enfrentou. A pressão é imensa, as tentações são constantes, a confusão é generalizada. Pai, protege a mente dos jovens. Livra-os da depressão, da ansiedade, dos pensamentos suicidas. Senhor, há tantos jovens perdidos, sem propósito, sem direção, sem esperança. Mostra-lhes que tu tens um plano maravilhoso para as suas vidas. Que encontrem identidade em ti, não nas redes sociais. Que busquem a aprovação de ti, não dos amigos. Que construam o seu valor sobre a tua palavra, não sobre as opiniões do mundo. Pai, levanta uma geração de jovens apaixonados por ti, jovens que não se envergonham do Evangelho, que vivem em santidade, que fazem diferença onde estão. Senhor,
Protege-os das drogas, do álcool, da promiscuidade, da violência, que façam escolhas sábias, que resistam à pressão do grupo, que tenham coragem para serem diferentes. Pai, usa os jovens para alcançar outros jovens. Que sejam luz nas escolas, nas universidades, nos locais de trabalho. Pai amado, intercedemos pelos idosos. Muitos estão sozinhos, esquecidos, sentindo-se um fardo para as famílias. Senhor, consola os seus corações. Lembra-lhes que são preciosos aos teus olhos, que a vida deles tem valor, que ainda há propósito para os seus dias. Pai, dá saúde aos idosos. Que possam viver com dignidade, com autonomia, com qualidade de vida. Senhor, levanta famílias que cuidem bem dos seus idosos, que os honrem, que valorizem a sua sabedoria e experiência. Pai, protege os idosos de abusos, de negligência, de maus tratos, que sejam tratados com respeito e amor. Senhor, usa os idosos na intercessão. Eles têm tempo, têm experiência com Deus, conhecem o teu poder. Que sejam guerreiros de oração, que segurem a parede espiritual, que abençoem as novas gerações com as suas orações. Pai, prepara os idosos para a eternidade. Que façam as pazes com o passado, que perdoem quem precisa ser perdoado, que estejam prontos para o encontro contigo. Senhor, que partam em paz quando chegar a hora. Senhor, intercedemos pelos missionários que estão em campos difíceis. Há servos teus em lugares perigosos, enfrentando perseguição, arriscando as suas vidas pelo Evangelho. Pai, protege-os, envia anjos para guardá-los, livra-os das mãos dos que querem fazer-lhes mal. Senhor, dá-lhes provisão, que não falte o necessário para viver e para ministrar. Levanta parceiros que os apoiem financeiramente, que orem por eles, que os encorajem. Pai, dá-lhes fruto no ministério. Que vejam vidas sendo transformadas, que plantem igrejas sólidas, que façam discípulos comprometidos. Senhor, guarda as famílias dos missionários, protege os cônjuges, os filhos que abriram mão de tanto para servir-te, que não se arrependam do chamado, que vejam que vale a pena, que perseverem até o fim. Pai, levanta mais missionários. Que muitos respondam ao chamado de ir, de deixar tudo, de levar o Evangelho aos confins da terra. Senhor, apressa a tua volta, que o Evangelho seja pregado a toda criatura para que o fim venha. Pai Celestial, intercedemos pelos governantes. Tu estabeleces autoridades e tu as removes. Senhor, dá sabedoria aos que governam as nações, os estados, as cidades. Que tomem decisões justas, que se importem com o povo, que trabalhem com integridade. Pai, livra os governos da corrupção. Traz à luz as obras das trevas, expõe os esquemas ilícitos, faz justiça prevalecer. Senhor, levanta líderes segundo o teu coração. Homens e mulheres que te temem, que conhecem a tua palavra, que buscam o teu conselho. Pai, protege os governantes justos. Livra-os das armadilhas do inimigo, dos ataques injustos, das conspirações maldosas. Senhor, que as leis sejam justas, que protejam os inocentes, que punam os culpados, que haja liberdade religiosa, que possamos adorar-te sem impedimentos, que o Evangelho possa ser pregado livremente. Pai, abençoa as forças de segurança, protege os policiais, os militares, os bombeiros, que voltem seguros para as suas casas. Dá-lhes sabedoria para agir, coragem para enfrentar o perigo, compaixão no trato com as pessoas. Senhor Jesus, intercedemos pelos presos. Há tantos nas prisões, muitos que erraram e pagam pelas suas escolhas, outros que foram injustamente condenados. Pai, alcança-os com o teu amor, que conheçam a liberdade verdadeira que só tu podes dar. Senhor, transforma os corações nas prisões,
que se arrependam dos seus pecados, que aceitem Jesus como Salvador, que sejam regenerados pelo Teu Espírito. Pai, levanta ministérios nas prisões, que haja pregação do Evangelho, discipulado, acompanhamento, que as prisões sejam campos missionários frutíferos. Senhor, protege os presos que se converteram. Livra-os da perseguição dos outros detentos. Dá-lhes coragem para testemunhar. Fortalece-os na fé. Pai, prepara-os para quando saírem. Que encontrem oportunidades de trabalho, que sejam restaurados nas suas famílias, que não voltem ao crime. Senhor, intercedemos também pelos que trabalham nas prisões. Dá-lhes sabedoria, paciência e compaixão. Que vejam os presos não apenas como criminosos, mas como pessoas que precisam de transformação. Pai amado, intercedemos pelos dependentes químicos. Há tantos presos no vício, escravizados pelas drogas, pelo álcool, por outras substâncias. Senhor, Tu vieste para libertar os cativos. Quebra as cadeias do vício agora. Que o poder do Teu sangue seja maior que o poder de qualquer droga. Pai, toca nos dependentes neste momento, que sintam nojo do vício, que desejem ser livres, que clamem por ajuda. Senhor, coloca no caminho deles pessoas que possam ajudar, que encontrem boas clínicas, grupos de apoio eficazes, igrejas acolhedoras. Pai, restaura as famílias destruídas pelo vício, cura as feridas, reconstrói a confiança, traz esperança onde só há desespero. Senhor, protege os filhos de dependentes, que não sigam o mesmo caminho, que quebrem os ciclos destrutivos, que conheçam um estilo de vida diferente. Pai, levanta ministérios especializados em dependência química, que haja mais casas de recuperação, mais profissionais capacitados, mais recursos disponíveis. Senhor, que muitos sejam libertos hoje e se tornem testemunhos vivos do Teu poder transformador. Senhor, intercedemos pelas vítimas de violência. Há tantos que sofrem abusos físicos, emocionais, sexuais. Pai, consola os corações feridos. Cura as marcas profundas que a violência deixa. Senhor, dá coragem às vítimas para denunciar, para buscar ajuda, para sair de relacionamentos abusivos. Pai, protege as mulheres que sofrem violência doméstica, livra-as das mãos dos agressores, abre portas de escape, envia ajuda. Senhor, transforma os agressores, quebra os ciclos de violência, cura as feridas que os levam a ferir outros, regenera os seus corações. Pai, levanta uma rede de proteção, que haja delegacias especializadas, abrigos seguros, leis que protejam as vítimas. Senhor, consola as crianças que sofrem abusos, livra-as das mãos dos abusadores, traz justiça, permite que cresçam saudáveis apesar do trauma. Pai, cura as memórias dolorosas, que o passado não determine o futuro, que as vítimas possam viver plenamente, que encontrem relacionamentos saudáveis. Senhor, levanta conselheiros, psicólogos, terapeutas que possam ajudar no processo de cura. Pai Celestial, intercedemos pelos professores e educadores. Eles têm uma das profissões mais importantes e desafiadoras. Senhor, dá-lhes paciência infinita para lidar com tantos alunos diferentes, com tantas realidades diversas. Pai, que amem o que fazem, que vejam cada aluno como uma vida preciosa que pode ser transformada através da educação. Senhor, protege os professores do desânimo. Muitas vezes são desvalorizados, mal remunerados, desrespeitados. Pai, que não desistam, que continuem plantando sementes que vão germinar no futuro. Senhor, dá sabedoria pedagógica, que saibam ensinar de forma clara, criativa, envolvente, que consigam alcançar até os alunos mais difíceis. Pai, protege os professores cristãos. Que sejam luz nas escolas, que influenciem positivamente os alunos, que demonstrem o amor de Cristo através das suas atitudes. Senhor, que possam falar de Ti quando houver oportunidade, dentro dos limites legais. Pai,
Abençoa financeiramente os professores, que recebam salários dignos, que sejam valorizados pela sociedade, que tenham condições adequadas de trabalho. Senhor Jesus, intercedemos pelos médicos e profissionais de saúde. Eles lidam diariamente com a dor, o sofrimento, a morte. Pai, fortalece-os emocionalmente, que não endureçam os seus corações, mas que mantenham a compaixão. Senhor, dá-lhes sabedoria para os diagnósticos corretos, habilidade para os procedimentos, discernimento para as decisões difíceis. Pai, que sejam instrumentos nas tuas mãos para trazer cura. Senhor, protege os profissionais de saúde do esgotamento. As jornadas são longas, o estresse é grande, a responsabilidade é imensa. Pai, que encontrem equilíbrio, que cuidem também da própria saúde, que tenham tempo para descansar e estar com as famílias. Senhor, livra-os de processos injustos, quando fazem o melhor que podem e ainda assim os resultados não são favoráveis, que não sejam injustamente culpados. Pai, abençoa especialmente os profissionais de saúde cristãos, que sejam testemunhas nos hospitais, que orem pelos pacientes, que levem esperança além da medicina. Senhor, que muitos pacientes conheçam Jesus através do testemunho destes profissionais. Pai amado, intercedemos pelos empresários e empreendedores. Eles geram empregos, movimentam a economia, assumem riscos. Senhor, dá-lhes sabedoria para gerir bem os negócios, que tomem decisões acertadas, que invistam nos lugares certos, que cresçam de forma sustentável. Pai, protege as empresas das crises econômicas. Que possam atravessar os tempos difíceis, que se adaptem às mudanças, que encontrem oportunidades mesmo nas adversidades. Senhor, que sejam empresários justos, que paguem salários dignos, que tratem bem os funcionários, que cumpram as suas obrigações. Pai, levanta empresários cristãos, que sejam éticos nos negócios, que honrem a Ti em tudo, que usem a prosperidade para abençoar muitos. Senhor, que as empresas sejam lugares onde o Evangelho pode ser compartilhado, onde os funcionários possam conhecer Jesus. Pai, abençoa os pequenos empreendedores, aqueles que começam do zero, que investem as suas economias, que trabalham incansavelmente. Que os negócios prosperem, que cresçam, que se estabeleçam. Senhor, abre portas de oportunidades, conecta com os clientes certos, dá criatividade para inovar. Senhor, intercedemos pelos que trabalham na mídia e comunicação. Eles têm grande influência sobre a opinião pública. Pai, que sejam responsáveis com o poder que têm. Que busquem a verdade, que sejam imparciais, que não manipulem informações. Senhor, levanta jornalistas cristãos. Que sejam voz profética, que denunciem injustiças, que defendam os valores do reino. Pai, protege-os quando forem perseguidos por falarem a verdade. Senhor, intercedemos também pelos que trabalham com entretenimento, que produzam conteúdo edificante, que não promovam a imoralidade, que respeitem os valores cristãos. Pai, levanta artistas cristãos na música, no cinema, na televisão, nas redes sociais, que influenciem positivamente milhões de pessoas, que sejam sal e luz na indústria do entretenimento. Senhor, que usem os seus talentos para glorificar-te, que não se vendam ao sistema mundano, que permaneçam fiéis mesmo diante das tentações e pressões. Pai, que muitas almas sejam alcançadas através do ministério destes artistas. Pai Celestial, intercedemos pelos cientistas e pesquisadores. Eles buscam desvendar os mistérios da criação, desenvolver novas tecnologias, encontrar curas para doenças. Senhor, dá-lhes sabedoria, que as descobertas sejam usadas para o bem da humanidade, não para a destruição.
Pai, que reconheçam que toda ciência verdadeira aponta para Ti, o Criador de todas as coisas. Senhor, levanta cientistas cristãos, que não vejam conflito entre fé e ciência, que demonstrem como ambas se complementam, que sejam testemunhas no meio acadêmico. Pai, abençoa as pesquisas que buscam cura para doenças. Que haja avanços significativos no combate ao câncer, às doenças neurodegenerativas, às enfermidades raras. Senhor, que descubram novos tratamentos, novas vacinas, novos medicamentos. Pai, protege a ciência de interesses escusos, que não seja manipulada por agendas políticas ou econômicas, que mantenha a integridade, que sirva verdadeiramente ao bem comum. Senhor, que a ciência seja usada para glorificar-te, reconhecendo a tua sabedoria infinita manifestada na criação. Senhor Jesus, intercedemos pelos que trabalham no campo, os agricultores, os pecuaristas, os que produzem o alimento que chega às nossas mesas. Pai, abençoa o trabalho das suas mãos, que a terra seja fértil, que as chuvas venham no tempo certo, que as colheitas sejam abundantes. Senhor, protege as plantações de pragas, de doenças, de fenômenos climáticos destrutivos. Pai, que haja preços justos para os produtos, que os agricultores possam viver dignamente do seu trabalho. Senhor, abençoa também os que trabalham com pecuária. Que os animais sejam saudáveis, que se reproduzam bem, que tragam lucro. Pai, protege os trabalhadores rurais. Muitos trabalham em condições difíceis, com poucos direitos, sem reconhecimento. Senhor, que sejam valorizados, que tenham condições dignas de trabalho, que seus direitos sejam respeitados. Pai, livra o campo da violência, dos conflitos por terra, da exploração. Que haja justiça, paz e prosperidade no meio rural. Senhor, abençoa especialmente os pequenos agricultores familiares que lutam para sobreviver. Pai amado, intercedemos pelos advogados e profissionais do direito. Eles lidam com conflitos, buscam justiça, defendem direitos. Senhor, dá-lhes sabedoria, que conheçam profundamente as leis, que argumentem com clareza, que defendam com competência. Pai, que sejam justos, que não distorçam a verdade, que não defendam o que é errado só por dinheiro, que tenham integridade. Senhor, levanta advogados cristãos, que sejam sal e luz no meio jurídico, que defendam causas nobres, que lutem pelos injustiçados. Pai, abençoa os juízes, que julguem com imparcialidade, que não se deixem corromper, que busquem a verdadeira justiça. Senhor, que o sistema judiciário funcione bem. Que os processos não demorem anos, que as decisões sejam justas, que os culpados sejam punidos e os inocentes sejam absolvidos. Pai, protege os que lutam por justiça. Muitas vezes são ameaçados, perseguidos, até mortos. Senhor, livra-os de todo mal. Dá-lhes coragem para continuar. Recompensa o seu trabalho. Pai, que a justiça e a verdade prevaleçam sempre. Senhor, intercedemos pelos que trabalham no transporte, motoristas de ônibus, caminhoneiros, taxistas, motoristas de aplicativos. Pai, protege-os nas estradas, que não sofram acidentes, que não sejam assaltados, que cheguem seguros aos seus destinos. Senhor, dá-lhes paciência para lidar com o trânsito, com passageiros difíceis, com longas jornadas. Pai, abençoa especialmente os caminhoneiros. Eles passam dias longe de casa, enfrentam solidão, correm perigos. Senhor, guarda as suas famílias enquanto estão ausentes, fortalece os casamentos, protege os filhos. Pai, que encontrem boas condições de trabalho, estradas seguras, locais adequados para descansar. Senhor, protege-os de assaltos nas estradas, de acidentes, de doenças. Pai, levanta caminhoneiros cristãos, que sejam testemunhas nas estradas, que compartilhem o Evangelho, que orem por outros caminhoneiros. Senhor,
Que muitos conheçam Jesus através do testemunho destes servos que rodam o país. Pai, abençoa também os que trabalham no transporte público, que sejam respeitados, que tenham salários dignos, que trabalhem em segurança. Pai Celestial, intercedemos por todos os que trabalham servindo outras pessoas, garçons, faxineiros, seguranças, atendentes, caixas, vendedores. Senhor, muitas vezes estes trabalhos são desvalorizados, mas aos teus olhos são preciosos. Pai, que trabalhem com excelência como se estivessem servindo a Ti. Que sejam honestos, dedicados, responsáveis. Senhor, que sejam tratados com respeito. Muitos sofrem humilhações, são maltratados, não são reconhecidos. Pai, toca no coração das pessoas para que valorizem quem as serve. Senhor, abençoa financeiramente estes trabalhadores. Que recebam salários justos, que possam sustentar as suas famílias, que tenham oportunidades de crescimento. Pai, levanta cristãos nestes trabalhos. Que sejam luz onde estão, que demonstrem o caráter de Cristo, que falem de Ti quando houver oportunidade. Senhor, que muitos sejam alcançados pelo Evangelho através do testemunho destes servos fiéis. Pai, que nenhum trabalho honesto seja desprezado, pois todo trabalho tem dignidade quando feito para a Tua glória. Senhor Jesus, intercedemos pelos que sofrem perseguição por causa da fé. Em muitos países do mundo, cristãos são presos, torturados, mortos simplesmente por crerem em Ti. Pai, fortalece-os, dá-lhes coragem para não negar a fé, paz em meio ao sofrimento, esperança na eternidade. Senhor, que o testemunho deles seja poderoso, que muitos se convertam ao verem a sua fé inabalável. Pai, livra-os das mãos dos perseguidores. Envia anjos para protegê-los, abre portas de escape, opera milagres. Senhor, consola as famílias dos mártires, aqueles que perderam entes queridos por causa do Evangelho. Pai, que não se arrependam, que saibam que o sacrifício não foi em vão, que aguardem o reencontro na eternidade. Senhor, transforma os perseguidores, assim como transformaste Saulo em Paulo, podes transformar qualquer coração. Pai, que muitos perseguidores se tornem pregadores do Evangelho. Senhor, que a igreja perseguida cresça ainda mais. A história mostra que o sangue dos mártires é semente da igreja. Pai, que a perseguição não enfraqueça, mas fortaleça a fé dos crentes. Pai amado, intercedemos pelos que estão em depressão profunda. Há tantos lutando contra a escuridão interior, contra pensamentos suicidas, contra a vontade de desistir de tudo. Senhor, Tu és a luz que dissipa toda a treva. Brilha nos corações deprimidos agora. Que sintam a Tua presença, que encontrem razões para continuar, que vejam que a vida vale a pena. Pai, quebra as correntes da depressão. Liberta as mentes das fortalezas de pensamentos negativos, destrutivos, mentirosos. Senhor, planta pensamentos de esperança, de valor, de propósito. Pai, ajuda-os a buscar tratamento, que não tenham vergonha de procurar ajuda profissional, de tomar medicamentos se necessário, de fazer terapia. Senhor, levanta psicólogos e psiquiatras cristãos, que tratem não apenas os sintomas, mas também as causas espirituais. Pai, que a igreja seja um lugar seguro para quem sofre de depressão, que não haja julgamento, mas acolhimento, que não digam apenas tenha fé, mas que caminhem junto, que apoiem, que amem. Senhor, salva os que pensam em tirar a própria vida. Intervém agora mesmo, impede o suicídio, mostra que há saída. Senhor, intercedemos pelos casais que enfrentam a dor da infertilidade. Há tantos que desejam profundamente ter filhos, mas não conseguem. Pai, consola os seus corações. A dor é real. A frustração é grande. As perguntas são muitas. Senhor, Tu és o Deus que abre ventres.
Tu abriste o ventre de Sara, de Raquel, de Ana, de Isabel. Podes abrir qualquer ventre. Pai, opera milagres de concepção. Que aqueles que os médicos disseram que não poderiam ter filhos, engravidem sobrenaturalmente. Senhor, que testemunhem do teu poder. Pai, para aqueles que não terão filhos biológicos, abre outras portas. Que considerem a adoção, que abram os seus corações para amar filhos que precisam de pais. Senhor, que não vejam a adoção como segunda opção, mas como chamado divino. Pai, cura a dor da infertilidade, que não se sintam menos valiosos, que não se culpem, que não deixem que isto destrua o casamento. Senhor, que encontrem propósito mesmo sem filhos, que sirvam a Ti de outras formas, que sejam pais e mães espirituais para muitos. Pai Celestial, intercedemos pelos órfãos. Há milhões de crianças no mundo sem pais, vivendo em instituições, nas ruas, em situações de risco. Senhor, o Teu coração se compadece dos órfãos. Tu és pai dos órfãos. Pai, protege estas crianças, livra-as de abusos, de exploração, de tráfico humano. Senhor, envia pessoas que cuidem bem delas, que as amem, que as protejam. Pai, levanta famílias para adotar. Que muitos abram os seus lares e os seus corações para acolher órfãos. Senhor, que a igreja seja ativa no cuidado aos órfãos, que apoie instituições sérias, que facilite adoções, que apadrinhe crianças. Pai, cura as feridas emocionais dos órfãos. Muitos carregam traumas profundos de abandono, de rejeição, de perda. Senhor, que experimentem o Teu amor, que saibam que nunca estarão sozinhos, que Tu és o Pai que nunca os abandonará. Pai, que cresçam saudáveis apesar das adversidades, que tenham oportunidades de estudar, de se desenvolver, de construir um futuro. Senhor, levanta líderes, profissionais, servos entre os órfãos de hoje. Senhor Jesus, intercedemos pelos refugiados. Milhões de pessoas fugiram das suas terras por causa de guerras, perseguições, desastres naturais. Pai, eles perderam tudo, casas, bens, muitas vezes familiares. Senhor, consola-os. Dá-lhes esperança de reconstruir as suas vidas, de encontrar um novo lar, de recomeçar. Pai, protege-os nas jornadas perigosas. Muitos arriscam as suas vidas em travessias de mares, de desertos, de fronteiras. Senhor, livra-os dos traficantes de pessoas, dos que os exploram na vulnerabilidade. Pai, levanta nações que os acolham com dignidade, que não sejam tratados como fardo, mas como seres humanos que precisam de ajuda. Senhor, que a igreja seja ativa no auxílio aos refugiados, que forneça comida, abrigo, roupas, ajuda para se estabelecerem. Pai, que muitos refugiados conheçam Jesus. Que em meio à tragédia encontrem salvação, que testemunhem do Teu amor em tempos difíceis. Senhor, traz paz às nações em guerra, que os conflitos cessem, que as pessoas possam voltar para as suas terras, que haja reconstrução e restauração. Pai amado, intercedemos pelos que sofrem com transtornos mentais, esquizofrenia, transtorno bipolar, síndrome do pânico e tantos outros. Senhor, há grande sofrimento, confusão, medo. Pai, toca nestas mentes perturbadas, traz clareza onde há confusão, paz onde há tormenta, ordem onde há caos. Senhor, ajuda-os a encontrar os tratamentos adequados, que os médicos acertem nos diagnósticos e nas medicações. Pai, que os remédios sejam eficazes, que os efeitos colaterais sejam mínimos, que haja melhora significativa. Senhor, quebra o estigma em torno dos transtornos mentais, que as pessoas não tenham vergonha de buscar ajuda, que não sejam discriminadas, que sejam compreendidas. Pai, fortalece as famílias que convivem com quem tem transtornos mentais. É desafiador, cansativo, às vezes assustador. Senhor, dá-lhes paciência, amor, sabedoria. Pai,
que a igreja seja acolhedora, que não trate transtornos mentais apenas como questão espiritual, mas que reconheça também a dimensão física e emocional. Senhor, que haja equilíbrio entre oração e tratamento profissional. Senhor, intercedemos pelos que perderam entes queridos recentemente. A dor da perda é uma das mais intensas que existem. Pai, consola os enlutados. Enxuga as suas lágrimas, abraça os seus corações, enche o vazio com a tua presença. Senhor, para os que perderam cônjuges, dá-lhes forças para continuar. A vida mudou completamente. O futuro que planejaram juntos não acontecerá. Pai, mostra novos caminhos, dá novo propósito, traz cura com o tempo. Senhor, para os que perderam filhos, a dor é indescritível. Não é natural enterrar um filho. Pai, sustenta estes pais, que não percam a fé, que não se afastem de Ti, que encontrem consolo na esperança do reencontro eterno. Senhor, para os que perderam pais, há um vazio imenso. Mesmo quando os pais eram idosos e a morte esperada, dói. Pai, que se lembrem com gratidão dos momentos vividos, que honrem a memória, que vivam de forma que os pais se orgulhariam. Senhor, para todos os enlutados, lembra que a morte não é o fim. Para quem morre em Cristo, é apenas uma passagem para a vida eterna. Pai, que esta esperança conforte os corações. Pai Celestial, intercedemos pelos portadores de deficiência. Há tantos que enfrentam limitações físicas, sensoriais, intelectuais. Senhor, Tu os amas perfeitamente. Aos Teus olhos, eles não são menos valiosos, menos capazes, menos importantes. Pai, dá-lhes qualidade de vida, que tenham acesso a tratamentos, a equipamentos, a terapias que melhorem a sua condição. Senhor, que a sociedade seja inclusiva, que haja acessibilidade nos espaços públicos, oportunidades de trabalho, respeito e valorização. Pai, fortalece as famílias. Cuidar de uma pessoa com deficiência exige muito física e emocionalmente. Senhor, dá-lhes amor inesgotável, paciência infinita, sabedoria constante. Pai, que não vejam a deficiência como castigo ou maldição, mas que encontrem propósito e crescimento através do desafio. Senhor, levanta a igreja para apoiar estas famílias. Que haja grupos de apoio, auxílio prático, oração constante. Pai, usa os portadores de deficiência para ensinar lições profundas. Muitas vezes têm uma fé inspiradora, uma alegria contagiante, uma perspectiva única da vida. Senhor, que sejam bênção para muitos. Senhor Jesus, intercedemos pelos que lutam contra vícios comportamentais. Pornografia, jogos de azar, compras compulsivas, vícios em tecnologia. Pai, estas são cadeias invisíveis, mas muito reais. Senhor, quebra estes vícios agora, que o poder do Teu sangue seja maior que qualquer compulsão. Pai, traz à luz o que está escondido. Muitos vivem vidas duplas, escondem os seus vícios com vergonha. Senhor, que tenham coragem de buscar ajuda, de confessar, de começar o processo de libertação. Pai, cura as feridas que levam aos vícios. Muitas vezes a dor emocional, traumas, vazios que as pessoas tentam preencher com comportamentos destrutivos. Senhor, preenche estes vazios com o Teu amor. Cura as feridas, restaura o que foi quebrado. Pai, que encontrem comunidades de apoio, que não lutem sozinhos, que tenham irmãos que caminhem junto, que prestem contas, que encorajem. Senhor, dá vitória sobre as tentações. Que aprendam a identificar os gatilhos, a evitar as situações de risco, a buscar-Te imediatamente quando a tentação vier. Pai, transforma vidas, que os libertos se tornem libertadores de outros. Pai amado, intercedemos pelos casais que estão à beira do divórcio. O que começou com amor e sonhos chegou a um ponto de ruptura. Senhor,
intervém nestes casamentos. Faz o que parece impossível aos olhos humanos. Pai, quebra o orgulho que impede o diálogo. Que ambos estejam dispostos a ouvir, a reconhecer erros, a mudar. Senhor, cura as feridas profundas. Muitas vezes há anos de mágoas acumuladas, palavras que feriram, ações que traíram a confiança. Pai, só Tu podes curar feridas tão profundas. Senhor, reacende o amor. Traz à memória o porquê se apaixonaram, os bons momentos, os sonhos compartilhados. Pai, que vejam um ao outro com novos olhos, com compaixão, com desejo genuíno de reconstruir. Senhor, dá sabedoria para mudanças práticas. Muitas vezes é preciso mudar padrões de comunicação, de resolução de conflitos, de distribuição de responsabilidades. Pai, envia ajuda. Que busquem aconselhamento pastoral, terapia de casal, que leiam livros sobre casamento. Senhor, que não desistam facilmente. O diabo quer destruir famílias, mas Tu queres restaurar. Pai, que escolham lutar pelo casamento. Senhor, intercedemos pelos que enfrentam processos judiciais. Há tantos envolvidos em disputas legais, processos criminais, batalhas por direitos. Pai, que a justiça prevaleça. Senhor, para os que são inocentes, mas estão sendo acusados injustamente, faz a verdade vir à luz. Que as provas apareçam, que as testemunhas falem, que os juízes enxerguem claramente. Pai, livra os inocentes de condenações injustas. Para os que erraram e estão pagando pelas suas escolhas, dá-lhes arrependimento genuíno. Senhor, que usem este tempo para refletir, para mudar, para buscar-te. Pai, que a justiça seja temperada com misericórdia. Senhor, para os que estão em disputas familiares por herança, guarda, pensão, que haja acordo. Que o amor pela família seja maior que o desejo de ganhar. Pai, protege as crianças que sofrem com disputas judiciais dos pais. Que os adultos sejam maduros, que priorizem o bem-estar dos filhos, que não os usem como armas. Senhor, dá sabedoria aos advogados, imparcialidade aos juízes, justiça aos tribunais. Pai, que os processos sejam resolvidos rapidamente, que não se arrastem por anos causando sofrimento prolongado. Pai Celestial, intercedemos pelos que trabalham na limpeza urbana, garis, coletores de lixo, varredor de ruas. Senhor, eles fazem um trabalho essencial, mas muitas vezes invisível e desvalorizado. Pai, abençoa-os, que sejam tratados com respeito, que recebam salários dignos, que tenham condições seguras de trabalho. Senhor, protege a saúde deles. Eles lidam com resíduos que podem causar doenças. Pai, guarda-os de contaminações, de acidentes, de problemas de saúde. Senhor, que a sociedade valorize este trabalho. Que as pessoas não joguem lixo nas ruas, que separem o lixo corretamente, que facilitem o trabalho destes profissionais. Pai, levanta cristãos nestes trabalhos. Que sejam luz onde estão, que demonstrem excelência, que falem de Ti. Senhor, que vejam a dignidade no seu trabalho, que saibam que estão contribuindo para a saúde pública, para a limpeza da cidade, para o bem comum. Pai, que trabalhem como se estivessem servindo a Ti, fazendo tudo de coração para o Senhor e não para os homens. Senhor, recompensa o seu trabalho árduo. Senhor Jesus, intercedemos pelos que cuidam de idosos ou doentes crônicos, cuidadores formais ou familiares que dedicam suas vidas a cuidar de outros. Pai, esta é uma das tarefas mais desafiadoras. É cansativo física e emocionalmente. Senhor, dá-lhes forças sobrenaturais, que não desmaiem, que não adoeçam também, que encontrem alegria mesmo na dificuldade. Pai, que tenham paciência infinita. Lidar com as limitações, as repetições, as mudanças de humor exige muita paciência. Senhor, enche-os com o Teu amor,
que amem verdadeiramente aqueles de quem cuidam, que vejam neles a imagem de Cristo. Pai, que não se esqueçam de cuidar de si mesmos. Muitos cuidadores negligenciam a própria saúde, o próprio descanso, os próprios sonhos. Senhor, ajuda-os a encontrar equilíbrio, a pedir ajuda, a tirar momentos para si. Pai, levanta redes de apoio. Que familiares se revezem, que haja grupos de apoio, que a igreja ofereça auxílio prático. Senhor, recompensa estes servos fiéis. O que fazem não passa despercebido aos teus olhos. Pai, que um dia ouçam, muito bem, servo bom e fiel. Pai amado, intercedemos pelos que estão presos em relacionamentos abusivos. Há tantos que sofrem violência física, emocional, psicológica, mas não conseguem sair. Senhor, dá-lhes coragem para romper o ciclo. Que enxerguem que merecem ser tratados com dignidade, que o amor verdadeiro não machuca, que há vida após o relacionamento abusivo. Pai, protege-os. Muitas vezes a tentativa de sair é o momento mais perigoso. Senhor, envia anjos para guardá-los, abre portas de escape, provê lugares seguros para irem. Pai, cura as feridas da autoestima destruída. Anos de abuso fazem a pessoa acreditar que não vale nada, que não merece coisa melhor, que é culpada. Senhor, mostra a verdade. Eles são preciosos aos teus olhos, amados, valiosos. Pai, quebra os laços emocionais que prendem. Muitas vezes a dependência emocional, medo de ficar sozinho, falsas esperanças de mudança. Senhor, liberta completamente. Pai, levanta a igreja para ajudar. Que haja abrigos seguros, apoio psicológico, auxílio prático para recomeçar a vida. Senhor, que os libertos ajudem outros a se libertar também. Senhor, intercedemos pelos que enfrentam doenças terminais. Há tantos que receberam diagnósticos devastadores, com pouco tempo de vida. Pai, só Tu sabes quantos dias cada um tem. Senhor, se for da Tua vontade, opera milagres de cura. Tu podes reverter qualquer diagnóstico, podes estender a vida, podes fazer o impossível. Pai, cremos nos Teus milagres. Mas se o tempo realmente está chegando ao fim, dá paz. Que não tenham medo da morte, que saibam que para quem está em Cristo, morrer é lucro. Senhor, que usem o tempo que resta de forma significativa. Que façam as pazes com o passado, que perdoem quem precisa ser perdoado, que digam as palavras que precisam ser ditas. Pai, que deixem um legado de fé. Que o testemunho deles na doença seja poderoso, que muitos se convertam ao verem como enfrentam a morte com esperança. Senhor, consola as famílias, que aproveitem cada momento, que não se arrependam depois, que façam memórias preciosas. Pai, prepara todos para a despedida, que quando chegar a hora, haja paz, que a passagem seja tranquila, que a certeza da vida eterna conforte os corações. Pai Celestial, intercedemos pelos que trabalham em missões humanitárias. Há tantos servindo em situações de desastre, em campos de refugiados, em áreas de extrema pobreza. Senhor, abençoa estes servos. Eles abriram mão de conforto, de segurança, de estar perto da família, para servir os mais necessitados. Pai, protege-os. Muitos trabalham em áreas perigosas, em meio a conflitos, em condições insalubres. Senhor, livra-os de doenças, de violência, de acidentes. Pai, dá-lhes sabedoria para saber como ajudar da melhor forma. Nem sempre é óbvio qual é a ajuda que realmente faz diferença. Senhor, que não criem dependência, mas empoderem as pessoas. Pai, provê os recursos necessários. Que não falte comida para distribuir, remédios para tratar, materiais para reconstruir. Senhor, levanta mais pessoas para este trabalho. Que muitos respondam ao chamado de servir os mais vulneráveis. Pai, que vejam frutos do seu trabalho. Que vidas sejam salvas, que comunidades sejam transformadas, que esperança seja restaurada. Senhor,
recompensa estes servos fiéis que amam como tu amas. Senhor Jesus, intercedemos pelos que lutam contra a solidão. Há tantos que vivem sozinhos, que não têm família, que perderam amigos, que se sentem isolados mesmo no meio de multidões. Pai, tu prometeste que nunca nos deixarias sozinhos. Que sintam a tua presença constante. Senhor, que saibam que tu és o amigo mais chegado que um irmão, que estás sempre disponível, que te importas com cada detalhe. Pai, envia pessoas para a vida deles, que encontrem amizades verdadeiras, que sejam acolhidos em comunidades, que experimentem o calor de relacionamentos genuínos. Senhor, que a igreja seja família para os solitários. Que não haja ninguém sozinho na comunidade de fé, que todos sejam incluídos, amados, cuidados. Pai, ajuda os solitários a tomarem iniciativa também, que não esperem apenas que outros venham até eles, mas que se disponibilizem para construir relacionamentos, que abram os seus corações, que sejam vulneráveis. Senhor, que a solidão não leve à depressão, ao desespero, a decisões destrutivas. Pai, preenche o vazio com o teu amor. Mostra que nunca estão realmente sozinhos, dá propósito mesmo na solidão. Pai amado, intercedemos pelos que estão desviados da fé. Há tantos que um dia conheceram a Ti, que andaram nos Teus caminhos, mas se afastaram. Senhor, o Teu coração sofre por cada ovelha perdida. Pai, vai atrás deles. Envia pessoas para falar com eles, cria situações que os façam lembrar de Ti. Toca nos seus corações com o Teu Espírito. Senhor, quebra o orgulho que impede o retorno. Muitos têm vergonha de voltar, sentem que te decepcionaram demais, acham que não serão aceitos. Pai, mostra que sempre há lugar para o filho pródigo que volta, que o teu amor é incondicional, que não há pecado grande demais para o teu perdão. Senhor, livra-os das amarras que os prendem longe de ti. Muitas vezes são relacionamentos errados, vícios, estilos de vida incompatíveis com a fé. Pai, dá-lhes coragem para romper com o que os afasta de Ti. Senhor, que a igreja seja acolhedora com os que voltam. Que não haja julgamento, mas celebração, que não sejam tratados como cidadãos de segunda classe, que sejam restaurados completamente. Pai, que este seja o dia do retorno para muitos. Senhor Jesus, ao encerrar esta oração poderosa, baseada em Isaías, capítulo 41, versículo 10, declaramos sobre cada vida que ouviu estas palavras: não temam, porque Tu és com eles. Não se assombrem, porque Tu és o Deus deles. Tu os fortaleces, Tu os ajudas, Tu os sustentas com a destra da Tua justiça. Pai, que esta promessa esteja gravada nos corações hoje. Que em cada momento de medo lembrem que não estão sozinhos. Que em cada desafio saibam que Tu és o Deus deles, pessoal, presente, poderoso. Senhor, que sintam a Tua força quando estiverem fracos, a Tua ajuda quando não conseguirem sozinhos, o Teu sustento quando estiverem prestes a cair. Pai, que vivam este dia inteiro conscientes da Tua presença ao lado deles. Que tomem decisões sabendo que Tu estás ali, que falem palavras sabendo que Tu estás ouvindo, que ajam sabendo que Tu estás vendo. Senhor, que a vida de cada um seja transformada por esta verdade simples, mas profunda. Deus está conosco. Pai, que nunca mais se sintam sozinhos, abandonados, desamparados. Tu prometeste estar conosco sempre, até a consumação dos séculos. Esta é a nossa certeza, esta é a nossa esperança, este é o nosso fundamento. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pai amado, obrigado por nos ouvir sempre. Obrigado porque a Tua presença é constante em nossas vidas, porque nunca nos abandonas, porque estás ao nosso lado em cada momento. Obrigado pela promessa poderosa de Isaías 41, versículo 10, que nos lembra que não precisamos temer,
porque Tu és conosco. Obrigado porque nos fortaleces quando estamos fracos, nos ajudas quando não conseguimos sozinhos, nos sustentas quando estamos prestes a cair. Senhor, que vivamos este dia cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus ao teu lado neste momento, eu te convido a fazer algo muito especial. Compartilha esta mensagem com alguém que precisa de uma palavra de alento, com alguém que está enfrentando dificuldades, com alguém que precisa lembrar que Deus está ao lado dele. Escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé e possamos orar uns pelos outros. Inscreve-te neste canal para receberes mais mensagens que vão edificar a tua fé, que vão fortalecer o teu espírito, que vão te aproximar cada vez mais de Deus. Lembra-te, tu não estás sozinho. Deus está ao teu lado agora e sempre. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e todos os dias da tua vida. Vai em paz, vai fortalecido, vai na certeza de que Deus está contigo. Amém e amém.